Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem que precisa utilizar suplementos alimentares. Nos dias de hoje a gente observa que muitas pessoas acabam utilizando esse tipo de produto, nós temos diversos tipos de suplementos nas lojas, mas a pergunta é, será que todo mundo precisa utilizar? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa primeiramente entender que existem basicamente dois grupos de pessoas que praticam exercício e que praticam exercício com um objetivo diferente. Bom, então o primeiro grupo que a gente pode discutir é o atleta. O atleta é uma pessoa que ele pratica exercício com fins profissionais e o objetivo dele, em geral, é melhora de performance. Então, é um corredor que quer melhorar o seu tempo de corrida, é um ciclista que quer melhorar o seu tempo. Então, esse tipo de pessoa visa melhorar a sua performance, melhorar o seu tempo de prova. Para ele, a utilização de suplementos alimentares pode ser bastante interessante, porque alguns produtos conseguem fazer a melhora de performance. Nós observamos que muitos atletas eles têm um curto intervalo de descanso de um treinamento para o outro. Então, por exemplo, o atleta ele treina na parte da manhã, também vai treinar na parte da tarde, e nesse sentido a suplementação nutricional pode ser muito interessante para aumentar a velocidade de recuperação entre um treinamento e outro. Em terceiro ponto, o atleta também ele precisa ingerir mais calorias. Então, por exemplo, muitas vezes o atleta ele tem uma necessidade calórica de 4.000, 5.000 quilocalorias por dia, o que acaba sendo muito difícil ele ingerir toda essa quantidade de energia pelos alimentos. Então a suplementação também vai ajudá-lo a alcançar as suas necessidades nutricionais. Então, pensando por esses três pontos, desempenho, recuperação rápida e um aporte calórico, nós entendemos que a suplementação nutricional é extremamente importante para o atleta. Agora, para fisicamente ativos, a história muda um pouquinho, porque o fisicamente ativo, ele não pratica exercício físico com o objetivo de melhora de performance. Na maioria das vezes, o fisicamente ativo pratica um exercício físico para tentar melhorar a sua saúde, para tentar melhorar a sua composição corporal. Então, tendo em vista que a maioria dos suplementos alimentares que melhoram performance, melhora a performance na casa dos 5% aproximadamente, se o fisicamente ativo não visa melhora de desempenho, ele não tem necessidade de utilizar suplementos nutricionais para esse objetivo. Além disso, um outro objetivo do suplemento, como a gente já falou, é aumentar a velocidade de recuperação. Mas por outro lado, o fisicamente ativo, ele tem um intervalo de treinamento, um tempo certo interessante. Por exemplo, se a gente para pensar, o fisicamente ativo ele vai treinar um dia, depois mais ou menos no intervalo de 24 horas ele vai fazer uma outra sessão de treinamento, ou seja, se ele não utiliza o suplemento nutricional, ele vai ter uma recuperação mais lenta, mas tendo em vista esse intervalo de tempo de aproximadamente 24 horas, a recuperação vai acontecer da mesma forma, vai acontecer um pouco mais lento em comparação se ele utilizasse a suplementação, mas uma vez que ele tem um intervalo interessante, essa recuperação vai acontecer e no próximo treino ele vai ter energia estocada no seu organismo, no seu músculo para conseguir realizar o seu exercício físico da mesma forma. E no terceiro ponto, a quantidade calórica também é bastante importante. Diferentemente do atleta, o fisicamente ativo, ele é um cara que ele não tem a necessidade de ter uma ingestão calórica tão alta. Quando nós pensamos no fisicamente ativo, quem é aquela pessoa que pratica exercício com um fim específico de melhora de saúde ou composição corporal, na maioria das vezes, essa pessoa tem uma ingestão calórica de 1.500 a 2.500 quilocalorias por dia. E isso a gente consegue observar que é possível alcançar através da alimentação, através de uma dieta bem equilibrada e bem variada. Então, pensando por esse aspecto também de aumentar o aporte calórico, o fisicamente ativo não teria tanto a necessidade de utilizar suplementos alimentares. Então, nesse sentido, nós podemos entender que o suplemento ele é essencial para o atleta, para melhora de desempenho, velocidade de recuperação e aumentar o seu aporte calórico, e já
para o fisicamente ativo, ele acaba não sendo essencial. Eu costumo dizer que para o fisicamente ativo, o suplemento nutricional entra por conveniência. Então, por exemplo, num lanche, numa refeição no meio da tarde, onde o indivíduo não tem a capacidade, não tem a condição de fazer um lanche, de levar algum lanche preparado para o trabalho, a suplementação pode ser muito interessante. Mas é possível que ele alcance os seus resultados esperados tendo uma alimentação normal. Tá certo? É isso que eu queria dizer hoje para vocês. Espero que tenha esclarecido um pouco essa dúvida entre a utilização de suplementos e lembrando sempre que a prescrição de suplementos alimentares deve ser sempre acompanhada por um profissional capacitado, por um nutricionista que vai conseguir analisar melhor as suas condições nutricionais e saber qual que é o melhor produto para ser utilizado em cada caso. Até a próxima!